Vambora, Mariana Albuquerque tá na ponta da linha, porque também, ó, tá chovendo mensagem de ouvinte falando, gente, eu tô sem energia, já tem 4 dias, eu tô sem luz, já tem 3 dias, perdi absolutamente tudo na minha geladeira, e aí é morador de Niterói, São Gonçalo, na Baixada Fluminense também, região serrana também. A Mari vai explicar o que tá acontecendo, porque tem, inclusive, decisão da Justiça. Mari, bom dia pra você. Oi, Agatha. Bom dia a você, bom dia, Rodolfo, Dônula, bom dia aos nossos ouvintes. E o que mais chamou a atenção, até que o Rodolfo mencionou agora no início do jornal, pessoal, aqui na Travessa Renato Pacheco Marques, chamou a minha atenção e também do Everton Alves, que está comigo fazendo essa reportagem, foi assim que o nosso carro da Rádio Band News FM chegou no local, a gente escutou uns berros e era a Laura, moradora Laura, ela pedia ajuda pra gente lá de cima do apartamento dela, pedia socorro para que a gente pudesse falar com ela, para que a gente pudesse falar com a Enel para resolver essa situação. Ela desceu, então a gente conseguiu conversar e entender o que está acontecendo aqui no bairro Fonseca, em Niterói, na região metropolitana do Rio. É um bairro populoso. Alameda São Boaventura, que é uma das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, inclusive. Então, os moradores estão sofrendo com a falta de luz desde sábado, pessoal. E o pior que eles estavam explicando para mim é que eles não têm retorno nem transparência de informações da concessionária Enel. Os protocolos, aqueles chamados, eles não funcionam mais, eles não conseguem ligar para a Enel e ter nenhum retorno da empresa. E aí, pacificamente, ontem, alguns moradores comentavam comigo que pararam os carros da Enel para pedir socorro. Esses carros não estavam atuando nessa localidade, eles estavam apenas de passagem aqui na Alameda São Boaventura, mas os moradores desesperados pararam e pediram, poxa, me ajudem, né? Estamos com problemas. E eles disseram que não poderiam porque não tinham ordem de chamada para essa localidade. Os moradores comentavam comigo o seguinte, Mari, é muito tranquilo o que precisa ser feito aqui. É simples, é só ligar uma haste para poder religar o fusível. Mas os carros que param aqui dizem que não tem a haste. E, inclusive, muitos moradores, gente, pensaram em usar até um bambu como haste para poder religar esse fusível, que é muito perigoso, tem o risco de choque, mas foram convencidos por outras pessoas aqui a não pensarem mais nessa possibilidade, porque quem tem que resolver e com equipamento é a empresa Enel. A situação aqui, gente, é de desespero. A gente tem um relato de moradores que perderam muito dinheiro em remédios para tratamento, em pessoas que perderam remédios para tratamento também de cachorro, por exemplo, e pessoas que precisam comprar gelo, né, para tentar conservar medicação, para tentar conservar, inclusive, bebida, mas que o gelo está cada vez mais caro por causa dessa alta procura e dessa situação. A gente tem a palavra deles. Eu dou remédio pro meu cachorro às 10 horas da noite. Quando era 8h30, eu dou insulina para ele, que ele é diabético, é cego, toma insulina de 2 vezes ao dia. Eu lembro que a luz faltou, voltou e faltou de novo. E não voltou mais. A gente está desesperado, porque não tem gelo. Eu perdi R$5.000 de remédio de um tratamento que eu estou fazendo, que é remédio de geladeira. Coloquei o termômetro na geladeira, já estava dando 10 graus, ou seja, o remédio até 8. Perdi R$5.000 de remédio. O problema maior é meu marido, porque essa semana ele passou mal, teve uma arritmia cardíaca, esteve 2 dias internado no CTI, voltou para casa sábado. Quando a gente pensou que ele fosse descansar, a luz acabou. Ele está sentado ali embaixo, que eu vim pegar algumas roupas para ele, que eu estou indo levar ele no cardiologista. No 7º andar, ele não tem condições de subir, né? Cara, que sacanagem. Pois é, gente. A situação muito complicada. Inclusive, antes de falar de São Gonçalo, né? Eu queria falar da nota que a gente recebeu agora da Prefeitura de Niterói, que disse que se reuniu ontem com a Enel. Vamos lembrar que tanto Niterói como São Gonçalo entraram na justiça contra a empresa Enel, e aí a concessionária tinha até 24 horas para poder restabelecer a luz. Bem, pelo menos para São Gonçalo, que entrou com esse pedido no domingo, esse prazo já passou e os moradores continuam sem luz. Então eu vou dar agora a resposta de Niterói, que disse que os representantes da Enel pediram 48 horas para atender 100% das 31 mil unidades que estão sem energia e se comprometeram a apresentar um plano operacional detalhado hoje. Mas aí o prefeito Axel Grael disse que era um prazo muito longo e aí até ofereceu apoio logístico da prefeitura para agilizar
o trabalho. A gente tem que esperar, então, hoje à tarde para ver o que vai acontecer. E aí eu aproveito e falo de São Gonçalo, também na região metropolitana do Rio. A energia lá não foi restabelecida em muitos pontos, Agatha, Rodolfo e Dônula. E aí a gente tem, inclusive, um balanço. 64 mil pessoas, moradores, ainda estão sem luz em São Gonçalo. Hoje de manhã. Exatamente, Rodolfo. Só em São Gonçalo, segundo a prefeitura. Hoje de manhã, 15 escolas municipais e 9 postos de saúde estão fechados por causa dessa falta de energia elétrica e cerca de 4.500 alunos estão sem aula. Eu queria trazer a palavra agora da Márcia de Souza, ela mora em Tribobó. Felizmente, ontem, à noitinha, a luz dela foi restabelecida, mas isso depois dela ter passado muito perrengue e ter estragado, né, ter as comidas estragadas. Rua Visconde Santarém ficou sem luz 3 dias. A luz voltou ontem, era 8h30 da noite. Estragou muita coisa das pessoas da geladeira, entendeu? Tribobó inteiro ficou sem luz, São Gonçalo inteiro ficou sem luz. Então, só para resumir um pouco do que a Mari trouxe, são mais de 60 mil domicílios em São Gonçalo sem luz. Só em São Gonçalo? Só em São Gonçalo. Em Niterói, o número que a prefeitura passou, 31 mil domicílios sem luz. E eles falam que já restabeleceram 95% da energia. Então, esses 5% seriam 31 mil domicílios. É gente abessa então, que está sem luz. Todo mundo ficou sem luz pela essa conta que está trazendo aí. 64 mil domicílios ainda em São Gonçalo, 30 e tantos em Niterói. Quantos na região serrana? Em Araras, quantos em Petrópolis, quantos em Teresópolis, quantos em Itaipava, distrito de Petrópolis, quantos em todas as áreas, Rio Bonito, como a gente acabou de ouvir aí, né? Um ouvinte acabou de mandar mensagem pra gente no WhatsApp. Quantos ainda estão sem luz? Ontem. 4 dias depois, Dônula, a gente tá entrando no quinto, hoje é terça-feira, foi sábado. Ah, mas ventou 130. Pomba, já ventou outras vezes. Vocês não se prepararam? A chuva foi dita que ia acontecer, vocês não têm equipes contratadas à altura? Com a quantidade de pessoas, a gente sabe que é a árvore que vai cair, a gente sabe que realmente vocês são atingidos muitas vezes por terceiros, a gente sabe que a rede deveria ser enterrada, e aí vocês que discutem no plano de investimento de vocês para enterrar essa rede, paciência. A gente sabe que às vezes lei prejudica poda, a gente sabe de um monte de coisa. Agora, o que as pessoas não aguentam é 4, 5 dias perdendo tudo em casa, serviço público prejudicado, vocês não têm equipe já agora atendendo e resolvendo há 2, 3 dias, 12, 24 horas, a pessoa fica muito chateada, Dônula, mas ela diz, caramba, realmente ventou muito ontem, então vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal tá trabalhando pra burro. Tá bom, 48, poxa, caraca, 48, pô, mas esses caras estão passando dos limites também, 48 já não vai dar mais. 72, quê? 90 e tantas, 96. A gente tá passando disso, passando de 100 horas. Não existe. Estamos trabalhando, estamos fazendo. Cadê? Contrata de onde vocês quiserem, reforça a equipe. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Vocês acabaram de passar por isso em São Paulo. Não se precaveram, não construíram estrutura, não pensaram em plano de emergência para poder contratar equipes volantes que possam atuar nesses momentos, de eletricistas de outras áreas que possam atuar com vocês. Não dá para ter esse tipo de serviço, esse padrão. Para cortar é rapidinho, quando o cara não paga a conta. Agora, para restabelecer essa lerdeza, acabando com a vida das pessoas, pô, é uma vergonha isso. Ontem nós ouvimos o porta-voz da Enel que disse que não havia reclamação de gente com corte de luz com mais de 24 horas. Não. No ar, Zé, nós mostramos quantos áudios... Desinformação, brincadeira. Quantas pessoas... Aí, me desculpe. Com um detalhe. Que mundo. Com um detalhe, por exemplo, São Paulo foi, o estado, a cidade especialmente, foi abatida aí por ventos que seriam de um furacão tipo 1. Rio de Janeiro não, nós já tivemos tempestade muito pior. E o desespero das pessoas esta semana, no comecinho, só não é maior, Rodolfo, porque teve chuva. Agora a temperatura aqui é de 27 graus. Se nós tivéssemos com aquele calorão, sensação térmica de 50 e pouco, de 60, sem luz há 4 dias, seria ainda mais grave. Seria ainda mais grave. Sobre a decisão judicial que a Mari falou, a Prefeitura de Niterói entrou na Justiça, a Prefeitura de São Gonçalo também, depois de 48 horas, os moradores sem luz. A Justiça deu ganho para a Prefeitura, para o pedido da Prefeitura, e falou, olha, a Enel tem que restabelecer em pelo menos 6 horas. Só que o que a empresa está alegando é que ainda não foi notificada, então o prazo não começa a contar. A multa é de R$100 mil. Com detalhe, ontem a empresa alegou que eram casos isolados. Não.
Não são casos isolados, são bairros inteiros. 64 mil casas? Olha, são casos isolados? Zé, tem participação? Tem, ó, um ouvinte falando de outro lugar aqui, Jaconé agora, em Maricá, o Fernando Lima mandou. Bom dia de novo, Band News. Bom dia. Continuamos sem luz aqui em Jaconé, Maricá. Desde sábado, já não tenho mais nada, não tenho água. O celular carregou no carro. Cara, estamos abandonados, não vem ninguém. O poste tá caído aqui, ó, na beira da praia. Não vem ninguém da Enel, não vem ninguém até agora. Por que ele tá falando que não tem água? Porque muita gente, Rodolfo, depende de bomba para sucção de água. Não tem bomba. E outra coisa, tem gente que tá sem sinal de internet. Sem sinal de celular. Porque as antenas deixaram de funcionar porque não tem energia. Então você não tem luz, você não tem água, você já não tem comida porque apodreceu na geladeira, você não tem sinal de internet. Não, e mais, por exemplo, como é que eles justificam, como a ouvinte falou, que não está nem conseguindo ser atendida, Agatha, para, por exemplo, reclamar, para falar, para registrar a situação de desespero das pessoas? Ah, também não tem equipe para isso? Você pode contratar, inclusive para atendimento, gente em Recife, se você quiser, que aliás é o que muitas empresas fazem, elas contratam essas áreas de teleatendimento, telemarketing, muitas vezes fora da cidade onde elas atuam, por causa às vezes de benefício fiscal, ou porque você vai unificar, ou porque você conseguir um preço melhor de alguma empresa prestadora de serviço. Então qual é a desculpinha também para não atender as pessoas, para dar o mínimo de respeito, de atenção, né, de dizer, olha... estamos realmente com dificuldades, mas eu te garanto, a gente já está aqui, tem uma equipe localizada, o próximo serviço dela vai ser na tua área, eu te digo que até o fim do dia você será atendido, não tem perspectiva nenhuma. É a casa da mãe Joana, é uma zona, as pessoas ficam a Deus dará, você não consegue saber se hoje à tarde você vai ter, se amanhã de manhã você vai ter. E isso é desesperador, também é um adicional de desespero, porque a pessoa está 4, 5 dias sem luz, mas ela está realmente numa escuridão completa. Até em perspectiva de vida. Tá bom, eu já sofri, eu topei sofrer até aqui. Tá bom? Eu já perdi tudo da minha geladeira, às vezes até medicamentos. Eu já perdi negócio. Eu tô sem energia, eu tô sem celular, sei lá. Agora é o seguinte, se você pelo menos me disser que até às 10 da noite você cumpriu o que você tá falando, a promessa que você tá falando, com o mínimo de organização, e dizer o seguinte, olha, até hoje à noite eu vou conseguir restabelecer na tua casa, eu vou respirar fundo, eu vou dizer, papai do céu, me ajuda, me dê um pouco de razão agora, de tranquilidade, eu vou segurar a onda, porque hoje à noite eles acabaram de me responder no protocolo XYZ que eles vão me atender. Aí você fala, ufa, nós aqui do bairro e tal, em Niterói vamos ter luz hoje à noite. E você fica ali. Agora nem isso. Vai ser o quê? Até o final da semana? E vocês vão continuar usando essa desculpa de que foi vento de 100 e poucos quilômetros. Não é. Isso mostra que não há a altura do desafio dos problemas, que não são novos, que já são de muito tempo, uma estrutura da empresa equiparada ao problema e ao tamanho da rede que ela tem no Rio. Quantas bases eles têm? Quantas equipes eles têm? Agora estou recebendo mensagem aqui que a Prefeitura de Niterói está reclamando que antes a base da Enel era em Niterói, hoje é no Rio. Ué, mas no Rio, até onde eu saiba, é a Light que atende. Por que a base dela foi para lá? Eles vão dizer que é administrativa, mas a Prefeitura de Niterói está batendo nisso. Ué, se vocês atendem aqui a gente, Niterói, São Gonçalo, por que vocês mudaram para o Rio? Vocês vão falar se é por causa de operação, incentivo de imposto, sei lá. Mas a prefeitura está batendo nisso. A verdade é que as pessoas estão indignadas pelo início ao fim do atendimento. Ao não atendimento telefônico, que poderia ser bom, poderia existir, poderia ser respeitoso, até o final sem perspectiva de quando que vai retomar. Vergonha, cara. Uma vergonha, é inaceitável. Mais inaceitável é ainda vir um porta-voz na rádio para dizer que estava tudo bem. Ou que, no máximo, na verdade, as pessoas estavam 24 horas sem luz e a gente recebendo relato de pessoas sem luz há 4 dias. Olha os protestos espalhados pelo Rio inteiro de pessoas indignadas. Você perguntou quantos consumidores em Petrópolis, pelo menos 15 mil domicílios sem luz em Petrópolis desde sábado. Lembrando que hoje é terça-feira. Então a gente tem o número de 30 mil domicílios em Niterói, 60 mil em São Gonçalo e 15 mil em Petrópolis. Só que... 110 isso, mil, então. E esses são 64 em São Gonçalo. Se for 64, 60, isso. É, porque 4 mil domicílios, Faz muita diferença, a gente arredonda, mas 4 mil domicílios, bota aí 3 pessoas por casa, são 12 mil pessoas impactadas. E em Niterói são 31, né, também, mil Petrópolis domicílios. quanto? Em Petrópolis, 15 mil. Então, um deles é a minha casa. E eu já tinha feito uma compra de carne para o Natal. Pode jogar no lixo, acabou.
pode jogar no lixo. Caraca, é verdade, até porque você não tá lá, né? Pra, sei lá, comprar um... Nem também vai achar um Não vai gelo, achar, não qualquer tem coisa onde. pra colocar. Já não tem como, mais, não tem ninguém... Tem nada. E tem ouvintes Minha falando gente. de outras cidades também, que é essa mesma empresa, como por exemplo Araruama, sem o luz. Wilson mandou de Araruama. Bom dia, pessoal da Band News. Tudo bem? Aqui é o Wilson falando de Araruama. Olha, amigos, o negócio aqui também tá muito sério. Tem localidades aqui de Araruama que já estão sem luz desde o sábado do vendaval. Estão sem luz alguma. Muitos já estão indo para casa de parentes. Agora, me diga uma coisa. Como é que uma empreseca dessa, uma empresinha dessa, consegue ter uma concessão dessa por tanto tempo? Me diga, não tem como se caçar essa empresa imediatamente, não? Isso é um absurdo. Somente num país chamado Brasil, que a inoperância das autoridades é eloquentemente visível. Band News, em um segundo, tudo pode mudar. Quem tá na casa de parente é o GV. GV foi pra casa da mãe dele, que tá sem luz na casa do GV, desde sábado também, não é, Zé? Desde sábado. Desde sábado. Sábado. Não, e aí você entra num outro problema, né? Porque fica todo mundo procurando em algum lugar para dormir e aí não tem mais luz de emergência vendendo em Niterói, em quase nenhuma loja. Não tem mais gelo vendendo, porque as pessoas começaram a comprar gelo para colocar em isopor para tentar conservar de alguma forma a comida. Porque a empresa, ela diz que se você abrir um chamado, você pode pedir, se, por exemplo, sua geladeira quebrar por causa do pico de energia, eles fazem o pagamento desse conserto. Mas comida, se você perdeu, infelizmente... Imagina comerciante, Agatha, comerciante lotado de comida, comerciante que precisa também abrir, né, para fazer comida e ganhar o seu dinheiro, então ele perde tudo e ele deixa de ganhar. É um prejuízo duplo. A Enel atua em São Paulo, atua no Rio, não na capital e um pouco da região metropolitana da Baixada, porque é a Light. Aliás, quando a Light estava para ser vendida, cogitou-se que a italiana Enel compraria também a Light e atua também no Ceará, além de questão de mercado livre de energia e etc. Então, os ouvintes estão indignados com razão. Se coloque no lugar do outro, pense se fosse você, a tua casa, teu comércio, tua vida, como é que você estaria 4, 5 dias sem energia? Detalhe que 1, 2 semanas depois da mesma coisa acontecer, com o mesmo script em São Paulo. Decisões já de órgãos e etc. de que as pessoas devem procurar e que a Enel precisa ressarcir as pessoas das perdas que elas tiveram. Tem que ver quem é que vai recorrer, como fazer para correr atrás do prejuízo. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal está escutando a gente, o José Hélio pediu para a gente reforçar, inclusive para lembrar que a gente abriu o jornal falando sobre essa manifestação, quilômetro 79, interdição parcial. A manifestação ainda está rolando e é exatamente por falta de energia. Então o trânsito está bem complicado. Quem puder evitar essa região, subida da serra, enfim, faz melhor negócio agora. Ele até mandou um áudio, vou pedir para o Zé ouvir fora do ar para ver se ele dá mais alguns detalhes do que está acontecendo. Mari, obrigada, viu, pelas suas informações. Qualquer coisa você volta. Agatha, se eu só puder fazer um complemento ao que o Rodolfo tinha perguntado, a Enel diz que mantém contato de transparência aqui com os moradores e que hoje de manhã está com equipes de emergência nas ruas. Mas a gente escutou os relatos dos moradores de que não conseguem falar com a empresa, não tem nenhum carro aqui da companhia, nem em São Gonçalo, nem em Pendotiba, que eu estou falando com outros ouvintes. E até vocês observam na live, prendi meu cabelo aqui 10 horas da manhã, já está um calor de mais de 30 graus aqui no Fonseca. Nossa, e o pessoal está passando calor e o pessoal também está perdendo comida que não tem onde gelar. Valeu, Mari, obrigado. E Rodolfo? Mari, volta até para carregar também no teu telefone, que aí não tem energia, senão daqui a pouco você vai sair do ar e voltar para o Rio para carregar. Só um detalhe, ontem o porta-voz da Enel falou que já estava em operação aí o esquema de verão. Detalhe, a gente está há um mês da chegada do verão. Nós estamos na primavera. Se na primavera a gente está assim, com as chuvas de primavera, que são intensas, mas que não se comparam com os temporais de verão, olha o verão que a gente vai enfrentar com temperaturas muito acima da média por conta da influência do El Niño. Então, olha o verão que a gente vai ter. Se nada de reforço for feito nos próximos meses, a gente vai sofrer muito mais do que a gente está sofrendo agora. Muito mais. Muito mais. É só o prenúncio do que vem pela frente. Meu Deus do céu. Se o nível de atendimento vai ser esse, se prepare, meu irmão, porque olha...
um aviso. Quem avisa, amigo, a população já está por aqui. Olha os protestos acontecendo. Se continuar esse nível de atendimento nos próximos dias, e se isso for recorrente com as próximas chuvas e ventos que vão acontecer, esse timing da empresa, o bicho vai pegar no Rio de Janeiro, hein? As pessoas não vão aguentar isso, não. 10h05. Bom, como eu disse, o José L., porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, está escutando a gente, mandou algumas informações complementares, né, Zé? Bom dia, tudo bom? Estou ouvindo vocês aqui. E aí, essa manifestação, desde ontem acontecendo, e representantes da empresa da energia elétrica lá da região, né, compareceram no local e se comprometeram a retornar hoje para solucionar o problema, né, para fazer o serviço. E a gente conseguiu, no diálogo com a população, encerrar a manifestação com base nesse compromisso da empresa, né, que eles voltariam hoje pela manhã. Mas não cumpriram, não retornaram, e a manifestação voltou. E aí foi feito contato com a empresa e eles falaram que agora estão ocupados com outras demandas e que irão assim que possível. E aí, enquanto isso, né, o povo sofre de todas as formas, né? Porque como você vai dialogar com os manifestantes que estão ali de uma maneira legítima, né? Como é que você vai dialogar com eles com base numa questão de que, assim, uma empresa que não cumpriu a promessa que foi feita ali na nossa frente e, enfim, complicado demais, né, cara? Eu tô ouvindo o povo falando aí no programa, é surreal, inacreditável. Como é que você dialoga? E aí? Vai falar o quê? Como é que o cara confia? É isso que eu tô falando. Você não dá uma previsão. Quando você dá, que é raro, porque eles não dão previsão pra ninguém. Quando eles deram pra acabar com o protesto, não cumprem. Não voltaram lá, falando que voltaram agora de manhã, voltariam agora de manhã pra consertar, não estão lá. Então as pessoas não confiam, não acreditam, cara. É mais do que a coisa do tipo, estamos com uma situação de emergência muito difícil, com todas as equipes na rua trabalhando, tentando devolver a luz o mais rápido possível, entendeu? Tem o respeito do atendimento, a falta de prazo, né, o desrespeito no caso, a falta de compromisso quando se compromete com alguma coisa.